vídeo que eu ainda não tinha trago aqui pro canal, que é uma resenha, e vai ser sobre esse livro aqui, O Verão em que Tudo Mudou. Eu abri ele com vocês e disse no vídeo que eu iria reler ele. Por quê? Eu li em 2017 e desde lá eu já li alguns livros e eu não lembrava ao certo a história. Eu lembrava de alguns personagens, mas sabe quando você sabe que você gostou muito do livro, mas que você não lembra nada dele? Foi o que aconteceu comigo com esse livro. Então eu decidi reler ele. E assim, a primeira vez que eu li, eu estava com 16 anos, agora eu estou com 19. Então assim, muita coisa mudou de lá pra cá. A minha perspectiva mudou, o meu olhar mudou. E assim que eu li, a minha amiga que me emprestou, eu disse a ela que eu tinha gostado de uma determinada história. Por quê? O livro é composto por 3 histórias. São 3 autores e cada um deles contou uma história. Sendo que no final, todas as histórias se amarravam um pouquinho. Por quê? A da Gabriela e a da Thaís eram 2 amigas. São 3 amigas. Só que, quando chega a versão do Vinícius, é contado pelo menino que encontra a terceira amiga. Já a das 2 meninas é contada já pela visão das meninas. Então, assim, quando eu li, eu gostei muito da história do Fred, que é do Vinícius, o autor Vinícius. E eu adorei, eu falei, nossa, que incrível, maravilhoso. E continuo achando, só que agora, com outro olhar e outra perspectiva, a minha história favorita já mudou. Eu já mudei de história favorita. Então eu achei muito legal reler ele. Tinha muitas partes que eu não lembrava de jeito nenhum. E outras que assim que eu fui lendo, eu fui falando, isso aconteceu, isso e isso. E depois eu fui lembrando aos pouquinhos. Já outras histórias eu não lembrava nada. E eu achei muito legal que ele é escrito de 3 jeitos diferentes. No final de cada uma das histórias, os autores colocaram uma playlist que você pode escutar enquanto lê. A primeira é a playlist da Valentina, que é da história do Fred, que foi contada pelo Vinícius. Então, essa aqui é a história da Valentina e tem a playlist. A segunda é a história da Gabriela Freitas com a Lavínia, a personagem Lavínia. E no final, ela também coloca uma playlist aqui pra gente, que a gente pode escolher escutar ou pra se conectar um pouco mais com a personagem. Sempre tem a playlist. Essa aqui é da Lavínia. E a terceira história é a da Thaís. E também tem a playlist. A terceira personagem é a Sol. E no final, todas elas têm uma playlist. Eu achei super legal, porque dá um pouquinho pra gente se conectar com o personagem pela playlist, pelas músicas que ele escutou. Se ele é mais calmo, mais animado, mesmo com as características aqui no livro, já é uma mudança. E como eu mostrei pra vocês, o livro, ele tem umas páginas super lindas, que são frases que eles já falaram numa determinada parte do livro, ou numa determinada conversa, que eles botaram com um desenho e fica incrível. Eu falei da primeira vez, eu também adoro o conceito dele ser escrito em letras azuis, sabe? Na história da Sol, já acontece uma coisa diferente que as outras não acontecem, que são as conversas por balãozinhos, que indicam mensagem. Nas outras já não tem, nessa já tem. Então, assim, cada um tem um jeitinho de falar, a sua forma de falar. E isso é o que deixa o livro tão interessante. A primeira história da Valentina, ela acaba encontrando o Fred e eles vivem uma aventura. Ele
se descobre nessa aventura com ela, e isso é incrível. Na segunda história da Lavínia, ela passou por um trauma, né? Pela perda de um ente querido da família, que no caso foi a irmã dela. E ela quer se descobrir, ela já tá cansada da vida dela, já tá cansada de tentar suprir a falta da irmã. Então ela quer viajar, ela quer se redescobrir, isso também é muito incrível. E a terceira é a história da Sol. Ela é super controlada, super controladora, ela tem muitas coisas. E ela acaba deixando um pouquinho os amigos de fora desse mundinho dela, já que ela só pensa nas coisas que ela quer fazer no tempo dela. E ela acaba se redescobrindo, porque ela acaba vendo que não é bem assim. Ela também conhece um menino que ele manda uma mensagem de texto sem querer pro número dela. Ele estava tentando falar com um irmão, só que ele manda pro número dela. Ele digita o número errado. Então ela fala pra ele que o número é errado, mas mesmo assim eles continuam conversando. E depois eles se encontram de uma maneira totalmente bizarra, mas eles não sabem que são eles. Eles só vão saber que são eles quando eles chegam em casa e acabam conversando sobre aquele dia, sobre o dia que eles tiveram. E eles descobrem que eles já se viram. Então tem toda uma trama por trás. Eu acho que esse livro é um ótimo livro. Pela Amazon ele tá R$11. E pra quem é Prime, não paga frete. Então eu acho que é muito divertido vocês comprarem. Ele é um livro grandinho. Ele é super bonito. Então foi um livro assim que eu falei, nossa, eu amei. O mais importante dele foi essa visão mesmo, a visão ter mudado, a minha visão ter mudado. Eu achei que eu realmente gostaria das mesmas histórias. E a gente fez um ranking. Eu falei que eu leria com uma amiga, a gente fez um ranking. E eu mudei o meu totalmente diferente do que eu fiz da primeira vez. E eu achei isso muito legal, muito incrível. Mostra que não só os personagens do livro mudou ao decorrer da história, mas como a gente também muda ao decorrer da nossa história. E isso é muito incrível. Então é isso. Eu só queria falar um pouquinho sobre ele. Eu vou tentar achar numa qualidade melhor algumas das imagens que eles fazem dentro do livro, porque eu acho muito lindas as frases e as coisas. Eu vou colocar aqui pra vocês. Nesse finalzinho eu vou pôr pra vocês, porque eu acho lindo, lindo, lindo. Tá bom. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa pequena resenha maluca. Tá bom? Isso vai acontecer pouco aqui, porque eu gosto mesmo de mostrar os livros, ou não vou falar deles em particular, eu vou juntar mais livros para poder falar, mas eu queria focar nessa mudança, nessa visão diferente que eu tive de um livro para outro, tá bom? Se inscrevam no canal, não deixem de curtir, de compartilhar, de comentar, ativem o sininho e me sigam lá no Instagram, tá bom? Um beijão pra vocês!